Quando foi a última vez que você se sentiu completamente perdido em um deserto espiritual? Aquele momento em que a aridez parecia consumir cada gota de esperança, quando o calor escaldante das provações ameaçava sufocar sua fé? É precisamente neste cenário desolador que Isaías 43:20 surge como um oásis de revelação. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Esta não é apenas uma promessa poética, é uma declaração revolucionária sobre a identidade dos escolhidos de Deus e o cuidado sobrenatural que ele manifesta justamente nos ambientes mais improváveis. O deserto, símbolo universal de escassez e morte, torna-se o palco para uma das mais extraordinárias demonstrações do favor divino. O que significa ser um escolhido que recebe águas no deserto? Como esta verdade antiga pode transformar completamente sua experiência de fé hoje? Porque Deus escolhe manifestar seu poder, precisamente quando tudo ao redor parece morto e estéril. Olá, eu sou Mário Pérez do canal Evidência da Palavra, e hoje vamos desvendar um dos mais profundos mistérios das Escrituras, a verdade transformadora sobre os escolhidos de Deus, revelada em Isaías 43:20. Se você está atravessando um deserto em sua vida, se sua fé está sendo testada além do limite, comente agora águas no deserto e prepare-se para uma revelação que vai revolucionar sua caminhada espiritual. Para compreender plenamente a profundidade de Isaías 43:20, precisamos primeiro contextualizar esta passagem. O livro de Isaías foi escrito durante um período de grande turbulência para o povo de Israel. A nação enfrentava a ameaça de invasão assíria e, posteriormente, o exílio babilônico, literais desertos nacionais que ameaçavam sua existência. É neste cenário de aparente abandono que Deus pronuncia uma das mais poderosas promessas de restauração. O termo escolhido em hebraico é Bashir, que carrega o sentido de alguém separado com propósito específico, selecionado não por mérito próprio, mas por decisão soberana de Deus. Esta escolha não é casual nem arbitrária, é intencional e carregada de propósito divino. Quando Deus diz meu escolhido, Ele está declarando uma relação de propriedade e responsabilidade. Ele escolhe, Ele sustenta. A metáfora das águas no deserto é particularmente significativa no contexto do Oriente Médio, onde a escassez de água representava a diferença entre vida e morte. Ao prometer águas no deserto e rios no ermo, Deus não está apenas falando de conforto, mas de sobrevivência, de intervenção milagrosa quando todos os recursos naturais se esgotaram. Observe que a promessa começa com uma declaração surpreendente. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os avestruzes. Por que Deus menciona estas criaturas selvagens antes de falar do seu povo escolhido? Este detalhe revela um princípio transformador. O cuidado de Deus é tão abundante que transborda para além do seu alvo principal. Quando Deus intervém para abençoar seus escolhidos, até mesmo o ambiente ao redor é impactado positivamente. Esta passagem dialoga profundamente com outros textos bíblicos que reforçam o padrão divino de manifestação extraordinária em circunstâncias impossíveis. Lembra-nos da água que brotou da rocha no deserto para os israelitas em Êxodo 17, do óleo que não se esgotou para a viúva em 1 Reis 17, do maná que caiu do céu quando não havia alimento. O Deus que se revela em Isaías 43:20 é consistente em toda a narrativa bíblica. Ele especializa-se em criar abundância onde só existe escassez. A verdade teológica mais profunda desta passagem é que Deus não remove seus escolhidos do deserto. Ele transforma o deserto ao redor deles. Esta revelação desafia diretamente a teologia superficial que promete aos crentes uma vida sem dificuldades. O verdadeiro milagre não é escapar do deserto, mas experimentar provisão sobrenatural no meio dele. A jornada espiritual dos escolhidos de Deus frequentemente segue um padrão paradoxal. É precisamente no deserto que descobrimos quem realmente somos. Quando todas as distrações são removidas,
quando os recursos convencionais se esgotam, quando as vozes competitivas silenciam, é então que podemos discernir mais claramente a voz de Deus e nossa verdadeira identidade nele. Considere a experiência de João Batista, que passou anos no deserto antes de emergir com uma mensagem que abalaria uma nação. Ou Moisés, que encontrou sua vocação diante de uma sarça ardente após 40 anos no ermo. Ou ainda Jesus, que foi conduzido pelo Espírito ao deserto antes de iniciar seu ministério público. O padrão é consistente. O deserto não é um desvio no caminho dos escolhidos. É parte integrante de sua formação. Seu deserto atual pode parecer uma punição, mas na economia divina é uma preparação. Aquilo que você interpreta como abandono pode ser, na verdade, o estágio mais intenso de seu desenvolvimento espiritual. Os momentos de escassez são laboratórios divinos, onde sua fé é purificada, sua visão é aguçada e sua dependência de Deus é aprofundada. A promessa de águas no deserto não significa apenas que Deus suprirá suas necessidades físicas, embora certamente o faça. Representa também a provisão de sabedoria quando você enfrenta decisões impossíveis, de paz quando a ansiedade ameaça te consumir, de direção quando todos os caminhos parecem bloqueados. A água no deserto manifesta-se de formas surpreendentes e personalizadas para cada escolhido. Há uma dimensão comunitária nesta jornada que não podemos ignorar. Observe que Deus diz: para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. A promessa é tanto coletiva quanto individual. Nos momentos de aridez espiritual, frequentemente descobrimos a importância da comunhão com outros escolhidos que estão bebendo da mesma fonte sobrenatural. Sua experiência no deserto não é apenas para você, é para fortalecer todo o corpo de crentes. À medida que você avança em sua jornada espiritual, aprende a reconhecer os sinais de água no deserto. Aquela palavra que chega no momento exato, aquele encontro aparentemente casual que muda tudo, aquela paz inexplicável em meio à tempestade. Estes não são acidentes ou coincidências. São manifestações tangíveis da promessa de Isaías 43:20 operando em sua vida. O segredo transformador de Isaías 43:20 está em uma revelação profunda que muitos leitores passam despercebidos. Deus não apenas coloca água no deserto, ele transforma a própria natureza do deserto. A expressão hebraica usada aqui sugere não apenas a adição de algo novo ao ambiente, mas uma reconfiguração fundamental do próprio ambiente. Quando Deus diz: porei águas no deserto e rios no ermo, ele está declarando sua intenção de converter lugares de morte em fontes de vida, transformar espaços de escassez em canais de abundância. Esta não é uma modificação temporária, mas uma reinvenção permanente do território. O deserto não permanece deserto com um pouco de água. Ele se torna um novo ecossistema. Aplicando esta verdade à sua vida, compreendemos que Deus não está meramente oferecendo alívio momentâneo para suas lutas. Ele está reescrevendo a natureza de suas circunstâncias. Aquele relacionamento que parecia irremediavelmente quebrado pode se tornar uma fonte de restauração para muitos. Aquela crise financeira pode se transformar em um testemunho de provisão sobrenatural. Aquela enfermidade pode se converter em uma plataforma para a demonstração do poder curativo de Deus. Observe também o propósito declarado desta transformação: para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. A intervenção divina não é apenas para sua sobrevivência, mas para seu florescimento. A água no deserto não é racionada em gotas suficientes apenas para manter a vida. São rios, correntes abundantes que permitem crescimento, frutificação e multiplicação mesmo em ambientes improváveis. Há uma dimensão profética nesta passagem que aponta para além das circunstâncias imediatas. Assim como Deus prometeu transformar o deserto físico para Israel, Ele promete transformar os desertos espirituais, emocionais e circunstanciais em sua vida. Esta promessa transcende tempo e geografia. É tão relevante para você hoje quanto era para os israelitas exilados há milhares de anos. A marca distintiva dos escolhidos de Deus
não é a ausência de desertos em sua jornada, mas a presença de águas sobrenaturais em seus desertos. Quando outros veem apenas areia escaldante, você encontra oásis de graça. Quando outros desistem por falta de recursos, você persevera porque conhece a fonte que nunca seca. Esta é a transformação fundamental que Isaías 43:20 traz para sua fé. Neste momento, enquanto estas palavras ressoam em seu espírito, algo extraordinário está acontecendo. Deus está ativando a promessa de Isaías 43:20 em sua vida. Aquele deserto que parecia interminável, aquela aridez que sugava suas forças, aquela desolação que desafiava sua fé, tudo está prestes a ser transformado pela manifestação sobrenatural das águas divinas. Feche os olhos por um instante e visualize. Onde antes havia apenas areia escaldante, agora surgem nascentes cristalinas. Onde o solo rachado testemunhava morte e esterilidade, agora correm rios de vida abundante. Esta não é uma metáfora poética. É uma realidade espiritual que está se manifestando em sua vida neste exato momento. Você não chegou até aqui por acaso. Cada lágrima derramada, cada noite de insônia, cada oração aparentemente não respondida, tudo fazia parte do processo divino para prepará-lo para este momento de transformação. O deserto não era seu destino final, era apenas o cenário para o maior milagre de sua vida. Sinta agora o peso desta revelação. Você é o escolhido mencionado em Isaías 43:20. Não por seus méritos, não por sua perfeição, não por sua capacidade de suportar o deserto, mas pela soberana decisão de um Deus que o amou antes mesmo da fundação do mundo. Sua identidade como escolhido não depende de sua performance, mas da imutável palavra que declara: para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Este é o momento de despertar para uma nova dimensão de fé. Uma fé que não apenas sobrevive ao deserto, mas que prospera nele. Uma fé que não apenas aguarda o fim da provação, mas que celebra a transformação em meio à provação. Uma fé que reconhece que o Deus que promete águas no deserto é o mesmo Deus que transforma desertos em jardins. A revelação de Isaías 43:20 não é apenas para ser compreendida intelectualmente, mas para ser vivida intensamente. A verdade sobre os escolhidos de Deus exige uma resposta concreta, uma mudança de perspectiva e um novo posicionamento diante dos desertos da vida. Primeiro, reconheça seu deserto atual. Não o ignore, não o minimize, não finja que ele não existe. Encare-o honestamente, nomeie-o e apresente-o diante de Deus. O primeiro passo para experimentar águas no deserto é admitir que você está, de fato, em um deserto. Segundo, reposicione sua expectativa. Pare de orar apenas para sair do deserto e comece a orar para experimentar a transformação do deserto. A promessa não é de evacuação, mas de irrigação. Deus não prometeu remover todos os desafios de sua vida, mas supri-lo sobrenaturalmente em meio a eles. Terceiro, reclame sua identidade como escolhido. Não permita que as circunstâncias áridas definam quem você é. Sua identidade não é determinada pelo ambiente ao seu redor, mas pela declaração divina sobre você. Mesmo no deserto mais severo, você continua sendo o escolhido de Deus, o destinatário de sua provisão sobrenatural. Quarto, reconheça os sinais de água que já estão surgindo. Treine seus olhos espirituais para detectar as manifestações sutis da graça divina que já estão operando em sua vida. Aquela paz inexplicável, aquela porta inesperadamente aberta, aquele recurso que surgiu no momento exato, são todos indícios de que Isaías 43:20 já está se cumprindo em sua experiência. Por fim, torne-se um canal das águas divinas para outros que estão no deserto. A promessa não é apenas para seu benefício pessoal, mas para que você se torne um condutor da graça de Deus para um mundo sedento. Quando você compartilha seu testemunho, quando estende a mão para alguém em necessidade, quando oferece esperança a um coração desesperado, você está permitindo que os rios no ermo fluam através de você. Se esta mensagem tocou seu coração, quero que você faça 3 coisas agora. Primeiro,
Comente abaixo: deserto transformado. Segundo, compartilhe este vídeo com alguém que está atravessando um deserto espiritual. E terceiro, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo revelações que transformarão sua fé. Lembre-se, sua fé será transformada quando você compreender que o mesmo Deus que permite o deserto já preparou as águas que transformarão esse deserto. Esta é a verdade sobre os escolhidos, não apenas sobreviventes, mas transformadores de ambientes impossíveis pelo poder sobrenatural do Deus que nunca falha em cumprir suas promessas.